graça e a paz, meus irmãos. Vamos tentar ser breve, que a nossa voz não está muito boa. Eu gostaria de convidá-los a abrir em texto de Lucas, capítulo de número 18. Hoje queremos falar sobre a expiação como a única solução para a salvação do homem, né? Então, a esperança de todo homem está na expiação, no sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós queremos meditar na parábola que o Senhor Jesus aqui nos contou, está registrado no Evangelho de Lucas, a parábola do fariseu e o publicano, capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo de número 9. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou em algumas outras traduções, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te rendemos graças, Senhor, pela tua graça e teu amor para conosco. Estamos aqui nesta noite reunidos, diante de nós está a mesa do Senhor, que logo mais iremos celebrar. E diante desta mesa nós relembramos o teu sacrifício e nele mantemos a nossa esperança, a esperança de nossa salvação, a esperança de vida eterna, a esperança de purificação, de justificação, de redenção. Obrigado, Deus, porque o teu amor nos alcançou e só em ti confiamos. Esta é a nossa oração e pedimos que o Senhor nos ilumine, nos agracie no entendimento da tua santa palavra, para que possamos depositar toda a nossa confiança unicamente no Senhor. Em nome de Jesus te fazemos essa oração. Amém. Meus irmãos, a gente tem trazido aqui uma série de parábolas e já falamos sobre a estrutura da parábola, né? Principalmente do Novo Testamento. E este é mais um exemplo de uma parábola que apresenta o seu tema e ele traz de uma maneira, trazendo um paralelismo invertido. E os irmãos percebem isso na figura do fariseu e do publicano, do homem bem religioso e do homem visto pela sociedade como um pecador. E essas duas figuras nos apresentado numa cena bem interessante que nós iremos detalhar aqui durante esta mensagem. Então percebam que Lucas, antes de relatar o que o Jesus nos conta nessa parábola, ele traz uma introdução. E nessa introdução
o próprio Lucas já traz uma interpretação desta parábola, logo de início. Segundo Lucas, esta parábola fala sobre sobre justiça própria. Ele diz logo no versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Isso aqui não faz parte da parábola, é a interpretação que Lucas, o autor, ou a fonte em que Lucas consultou, deu a respeito da parábola do Senhor. O final também nós vemos um provérbio citado, talvez pelo próprio Cristo, na condução no final desta parábola, quando diz que os dois descem do templo. Jesus conclui com um provérbio, de maneira genérica, né, mas que também não faz parte dessa parábola, mas de maneira genérica ele diz: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero chamar a atenção aqui para a cena que é construída pelo Senhor Jesus, através desse relato, né, do relato desta parábola. Temos uma cena descrita em que dois homens sobem ao templo. E esta cena é muito importante dentro do contexto judaico. É uma parábola que apresenta dois temas aqui em paralelo, que esses homens subindo ao templo representam. Então, estes homens, eles sobem ao culto público. Veja, muitas vezes nós olhamos para esta parábola e pensamos que são orações, eles estão ali orando isoladamente, uma oração particular. Mas, na verdade, eles estão diante do culto público, estão fazendo as suas orações, obviamente, neste culto público. Eles estão no momento de adoração, né? Estão no momento da adoração. Em Israel, os irmãos sabem muito bem, eu acho que hoje até o pastor tocou nesse assunto aqui, por coincidência, né? Havia o sacrifício pela manhã e o sacrifício pela tarde, era o culto judaico. Então, de manhã, haveria ali o sacrifício expiador e à tarde também. E o povo, normalmente, as pessoas se reuniam nesse momento para a adoração ao Senhor. Era um momento em que eles subiam. Por isso que o texto fala, nesta parábola, desses homens que sobem ao templo para orar, para buscar a presença de Deus, exatamente neste momento. E aqui, meus irmãos, sempre olhando esta cena em paralelo, está, de um lado, vejam que o texto nos diz que o fariseu, ele fala consigo mesmo. Em algumas versões mais antigas, traz uma ideia de paralelismo muito mais clara, que ela diz que ele está sozinho, ou seja, isolado da multidão, do público, do povo. Está lá também o publicano, longe, ou seja, distante das pessoas. E cada um por suas razões. O fariseu, ele tinha medo de se contaminar, se achava tão santo, né? Tão puro. Ele não podia, existia algumas formas de se contaminar, e uma delas era tocar em alguém que estivesse impuro. Então o fariseu, como alguém que se achava muito santo, ele dizia: eu não posso me misturar com esse povo, a ponto de ser tocado por alguém impuro e eu vou me contaminar, não estarei puro. Por isso que ele está ali sozinho orando. E ele diz: eu não sou como esses homens, pecadores, eu não sou como eles. Essa é a posição do fariseu. Do outro lado, como Jesus descreve a cena, estava longe um homem que se achava indigno de estar no meio do povo de Deus. O publicano aqui é o cobrador de impostos, inclusive relatado pela fala também do fariseu. O cobrador de impostos era visto como alguém que roubava o povo, mas principalmente entre os judeus como um traidor. Então ele sabia que ninguém gostava dele ali. Ele era visto como um traidor da nação. Então, a posição dele era muito clara. Ele tinha essa consciência e por isso ele estava longe. Ele se via indigno. Ele gostaria de estar entre os justos, mas
não se via com essa dignidade. Então, esta cena, meus irmãos, ela é trazida pelo Senhor Jesus para ressaltar, de fato, essas duas figuras. Homens que, à vista de muitos dos que estavam ali, o fariseu era visto como um homem santo e o outro como um pecador. E ambos tinham uma visão de si mesmo que correspondia à visão do povo. O fariseu se achava assim santo demais. E o publicano se via como aquele indigno pecador. Mas, meus irmãos, aquele momento de culto, o que Jesus nos mostra aqui é que o fariseu participava do sacrifício expiatório, junto com o povo que estava ali, mas não se via com a necessidade do mesmo. Enquanto o publicano depositava toda a sua esperança naquele sacrifício expiatório. E aqui está o ponto central que iremos nos deter para explicar melhor nesta parábola. Enquanto o fariseu olhava para a sua justiça própria, para as suas obras e dizia: olha, eu faço isso, faço aquilo. Ele fazia coisas além do que a lei ordenava. Se os irmãos observarem aqui, ele diz primeiro que não é como os homens, ele se compara aos demais, ele olha e diz: olha, eu não sou como esse povo aí não. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele começa a colocar as questões diante na sua oração, né? Não se comparando com os demais e se vendo acima dos demais nessa justiça. Mas é interessante que ele também mostra que ele era um praticante rigoroso da lei. Aliás, ele excedia a lei. E o problema não está aí, o problema está em confiar naquilo que ele estava fazendo. Vou explicar isso mais à frente. Veja, ele diz assim: jejum 2 vezes por semana. A lei, se os irmãos forem observar, havia 2 vezes no ano um chamamento ao jejum. Mas ele vai muito além das 2 vezes ao ano. Ele diz que jejua 2 vezes por semana. Então veja que homem dedicado a Deus. E ele diz: olha, eu dou o dízimo de tudo. Se os irmãos olharem na lei, havia especificações do que era ofertado como dízimo. E havia inclusive na Misná, que é um livro antigo do judaísmo, também, vamos dizer assim, certas regras de como dizimar várias coisas, e alguns elementos não eram dizimados. Mas ele faz questão de dizer assim: olha, eu vou muito além de tudo isso. Eu dou de tudo eu dou o dízimo. Então, eu não só dou disso que a lei diz, não. Eu dou além do que a Misná também diz, eu dou de tudo. Então, ele se vê como alguém que está agradando a Deus de maneira plena. E aí estava o grande problema deste homem. Ele acreditava piamente de que estava sendo justificado por aquilo que ele fazia. E estava desprezando aquilo que estava acontecendo no altar. O sacrifício expiatório. Aquilo que representava o cordeiro que viria para se sacrificar pelos homens pecadores. Aquele homem, ele estava confiante na sua justiça própria. É por isso que... E desprezava os demais, porque ele se comparava a esses homens e se via como muito superior. Mas é interessante, meus irmãos, que quando ambos descem do templo, Jesus inverte agora. Subiu o fariseu e o publicano. Quando desce, Jesus diz: desceu o que foi justificado, o publicano, e o que foi reprovado, o fariseu. O publicano justificado, o fariseu reprovado.
isso na mente do judeu era uma confusão. Como assim? Aquele traidor, aquele homem mau, aquele pecador é o justificado. E este homem santo, este homem bom, que tem obras a apresentar, está perdido. Como assim? Essa parábola de Jesus, com certeza, deve ter causado um murmurinho no meio daqueles que ouviram esta parábola. Vamos voltar aqui à questão central da justiça própria. Veja, meus irmãos, o cristianismo não se opõe, e é bom que se diga isso, às boas obras. Pelo contrário, ele exige que todo cristão apresente boas obras. Isso é um fato. A gente pode citar aqui alguns textos. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em Mateus 5,16 diz também: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tito 2,7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, o fariseu não é reprovado por suas obras, isso é fato. Ele não é reprovado porque faz a coisa certa, mas por confiar, esse é o fato, em sua própria justiça, esquecendo-se de que ninguém consegue corresponder ao padrão de Deus. Já o publicano, como diz o texto, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, e essa era a forma, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, sê propício a mim, pecador. Ele olhava para dentro de si mesmo e dizia: de fato, dentro de mim há algo ruim, em que me leva a praticar o que eu faço. Ele estava reconhecendo quem ele era, e por isso ele batia no peito: o problema sou eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia de fato os seus pecados. Meus irmãos, tem misericórdia de mim, talvez não seja uma boa tradução para remeter a esta cena, mas foi essa a melhor palavra, eu acredito, que os intérpretes acharam para a língua portuguesa, até para não usar mais de uma palavra. Eu poderia ter usado expiação. Então, esta palavra que está no grego, com certeza ela remete à ideia de expiação muito mais clara do que a palavra misericórdia do português, ou a palavra ser propício, que também em algumas versões apresenta a nós. Embora misericórdia ela possa expressar um sentimento de dependência que o publicano tem de Deus para obter o perdão de seus pecados, ela não capta o que está posto na cena da parábola. A palavra que poderia nos trazer uma melhor, vamos dizer assim, ideia, era algo relacionado ao sacrifício que está sendo feito no altar. E utilizar o termo expiação ou propiciação também, para nós que não temos essa vivência no judaísmo, pudesse ficar vago, pudesse até ficar um pouco distante do que poderíamos compreender. E aí, sugerindo aqui para os irmãos a ideia do que aquele publicano estava expressando, era que o ato sacrificial que estava acontecendo lá no altar, o resultado daquele ato, que era a purificação do homem e a sua reconciliação com Deus, pudesse ser aplicada a ele.
Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, Deus, que este sacrifício seja por mim, de tal maneira que eu seja purificado dos meus pecados, e que eu possa ter uma comunhão contigo, que eu possa ser visto como justo, como está aí a multidão, que eu possa participar de fato da tua presença. Era isso que esse publicano estava expressando quando ele diz: tem misericórdia de mim, que as nossas versões traduzem assim: ser propício a mim, que seja aplicada a mim tal expiação. Meus irmãos, de fato, o publicano não está fazendo uma oração genérica, pedindo por misericórdia de Deus. Ele, na verdade, anseia especificamente pelos benefícios de uma expiação que o purificasse e o reconciliasse com Deus. Lá estava o sacrifício sendo feito pelo sacerdote, e cá gritava o publicano: que seja por mim. A versão armênia clássica nos traz isso muito claro. É uma versão lá bem antiga, do primeiro século da era cristã. Tanto ela como a siríaca arcleana, ela traduz da seguinte forma, literalmente o texto: faze uma expiação por mim. Que aquela expiação seja por mim. Então, meus irmãos, pensem na cena apresentada nesta parábola. O publicano está ali. Ele fica de longe, sentindo sua indignidade, que o afasta dos demais participantes. E em seu quebrantamento ele deseja fazer parte daquilo. Anela por juntar-se aos justos. E em profunda dor ele bate no peito e clama arrependido e esperançoso: ó Deus, que seja por mim. Faze uma expiação por mim, um pecador. Ali no templo este homem anela que aquele sacrifício expiatório possa aplicar-se a ele. É o seu desejo. Nada mais, nada menos, meus irmãos, que a expiação é o que torna o pecador justificado diante de Deus. E é por isso que Jesus conclui na parábola: eu vos digo que ele desceu para a sua casa justificado e não aquele outro. Porque o fariseu não levou em conta que a sua justificação não estava nas suas obras, mas no sacrifício expiatório. Então, o que aprendemos com esta parábola? Como podemos aplicar esta parábola às nossas vidas? Como podemos entender isso? A primeira coisa, meus irmãos, é que Deus reprova a soberba. A soberba em todas as áreas. De fato, a soberba pode te levar à ruína em tudo o que você faz. O homem soberbo, na sua vida social, ele tende a estagnar e a declinar. Porque se ele se vê sempre acima dos demais, ele não tem com quem aprender, não tem com quem evoluir. Ele sempre se acha autossuficiente e superior aos demais. É por isso que a Bíblia mostra que o soberbo tende à ruína, à queda. Porque ele não escuta conselho de ninguém, ele não ouve ninguém. Ele se acha melhor do que todo mundo. Ele acha que os homens sempre são inferiores a ele, aqueles que estão ao seu redor. Então a tendência é a ruína, é a queda. Há diversas advertências bíblicas a respeito do homem soberbo. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. E da mesma forma é a soberba espiritual. Quando nós nos achamos superiores aos outros. Quando nós nos achamos melhores do que os outros. Achamos que as nossas obras é que nos qualificam diante de Deus.
sou melhor, eu sou mais qualificado diante do Senhor, porque eu tenho isso, eu faço aquilo. Quando na verdade esquecemos de olhar que aquilo que nos faz estar diante de Deus é o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. O fariseu não estava entendendo mais isso. Por isso que ele é apontado como um homem de justiça própria. Mas o publicano estava enxergando aquilo que era central e importante. Ele não tinha nada para apresentar, mas ele olhava e mantinha sua esperança naquilo que de fato poderia trazer o perdão dos seus pecados. E é por isso que ele desce justificado. É por isso que Jesus disse que ele desce justificado. E aqui está a segunda aprendizagem que nós tiramos desse texto. É que Deus reprova a justiça própria. Confiar nas suas próprias obras. Isaías já nos disse: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Essa é a fala do profeta Isaías. O padrão espiritual não é o outro. O fariseu olhava para os outros e dizia: eu sou melhor. Mas o padrão espiritual não é o outro. O padrão é Deus. E Deus é santo, pleno. A Bíblia, quando no Novo Testamento, quando vai falar do padrão, ela apresenta quem? Cristo. Cristo é o padrão. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A Bíblia diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus é o modelo perfeito em quem devemos nos espelhar. E aí, eu não sei você, mas eu não tenho como atingir tal padrão elevado. Então, careço de graça. Aquele publicano, ele não via como alcançar esse padrão também. E é por isso que ele olha para o sacrifício e diz: Senhor, que seja por mim. O fariseu, ele achou que tinha alcançado o padrão de Deus. E aí foi sua ruína, a sua queda. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Só nos resta dizer: misericórdia, Deus. Tem misericórdia de mim. Só nos resta dizer isso diante dessa afirmação de Jesus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O que resta para nós, irmãos? Que seja por mim, que tenha sido por mim o teu sacrifício, Senhor. Porque senão esse padrão é inalcançável. O terceiro ponto, meus irmãos, que nos é ensinado nessa parábola, que nós podemos extrair para nós, é a necessidade de arrependimento, de um arrependimento sincero. Ele batia no peito, reconhecia no seu íntimo que era mal. O que eu faço é produzido aqui dentro. Sai de mim. Ele dizia: sou eu o pecador. Ele não estava dando desculpa. É porque vai faltar o pão em casa e eu preciso ser esse coletor de impostos, eu preciso trair minha nação, eu preciso dar um jeitinho aqui. Não, ele dizia: sou eu que sou ruim mesmo e por isso faço essas coisas. Então, Deus, tem misericórdia de mim.
ser propício a mim, perdoa-me, tem compaixão de mim. Ele olhava para si mesmo e via a sua indignidade e sabia que precisava do Senhor e do seu perdão. É por isso que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É o arrependimento, meus irmãos, daquele homem que faz com que ele olhe para o sacrifício e diga: em Ti espero, Senhor, porque eu estou perdido. Eu estou perdido. O quarto ponto que está ligado a esta atitude de arrependimento é a confiança unicamente na expiação do Cordeiro. Meus irmãos, a causa da salvação do homem é a expiação de Jesus Cristo. Jesus, como diz a palavra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, diz o texto de Hebreus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Aquele cordeiro que estava sendo oferecido pela manhã e pela tarde representava o sacrifício perfeito que viria do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, se diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. O cristianismo é centrado na expiação de Jesus Cristo. As boas obras, como eu já falei, acompanham o cristão, mas elas não têm valor salvífico sem a expiação. Diversas religiões, elas apresentam uma receita pronta para que você seja aceito pela divindade. Aquele fariseu tinha a receita pronta: eu faço isso, eu faço aquilo. Basta você fazer o que precisa e pronto. Olha aí. Você constrói a sua salvação, você conquista a sua salvação. No cristianismo, você tem que se despir do seu orgulho, de acreditar que você é capaz de conquistar a sua salvação, porque você não é capaz. A salvação só é para aqueles que, arrependidos, olham para o sacrifício expiatório do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para aqueles que olham para o sacrifício de Jesus e diz: que tenha sido por mim, Senhor. Que o teu sacrifício, Jesus, tenha sido em meu favor. Só para estes é que há salvação. Por isso que o cristianismo é uma religião singular. A salvação está no Filho de Deus que se sacrificou pelo pecador. E todo aquele que crer no Filho de Deus, este receberá a graça que deriva do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda isso melhor, eu quero concluir com uma canção. E eu vou convidar o Getsemane para cantar junto com vocês. E eu vou ler aqui um trecho do que diz essa canção. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus. Este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possam me achegar somente pelo sangue.
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só no sangue de Jesus nós somos verdadeiramente livres de todo